Louvado seja Deus. Irmãos, que vai estar pregando a palavra do Senhor nesta noite é o pastor Ivanilson. O pastor Ivanilson, que congrega ali, que pastoreia ali a igreja no Parque São Paulo, vai estar trazendo a mensagem do Senhor hoje ao nosso coração. E que Deus possa mais uma vez usar o irmão, o pastor Ivanilson, assim como ele tem usado no dia a dia, assim como Deus tem edificado vidas através do pastor Ivanilson. E que a igreja possa estar aí em espírito de oração, para que Deus possa assim arrebatá-lo em espírito e falar ao coração da igreja. Glória a Deus, queridos, a paz do Senhor Jesus, amém. Nós ficamos felizes por mais uma vez estar aqui com os irmãos. Estamos, na verdade, toda a Igreja Batista Bíblica Israel está empenhada na inauguração do Lindu, da nova congregação do Lindu, e os irmãos estão lá em festa, na presença de Deus nessa noite. Nós estamos aqui para ministrar a palavra de Deus nesse lugar, amém. Temos certeza que aquela obra ali é uma obra de prospecção, é uma obra que vai alcançar muitas vidas naquele lugar, vai abençoar muitas famílias ali naquela comunidade. Eu acredito que é só mais um passo que a Igreja Batista Bíblica Israel tem dado aqui nesse município, aqui nesta cidade. Eu tenho certeza que nós estamos a cada dia estendendo as nossas tendas e vamos chegar a lugares altos em nome de Jesus, amém? Por favor, eu gostaria que os irmãos me acompanhassem nessa noite no livro de Amós, capítulo de número 7, por gentileza. Vamos falar sobre o tema nessa noite, o desafio da igreja. O desafio da igreja. E vamos trazer uma reflexão ao coração dos irmãos que está em Amós, no seu capítulo 7 e versículo de número 12. Vamos ler do 12 ao 15. Você pode se colocar de pé para nós acompanharmos a escritura sagrada. Tem no telão também para que possamos acompanhar nessa noite. Que Deus abençoe também a todas as pessoas que estão nos assistindo ao vivo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Amós 7,12 diz assim: Depois Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais, porque é o santuário do rei, e é o templo do reino. E respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai, profetiza ao meu povo Israel. Amém? Só até aí, por gentileza. Vamos falar com Deus. Eu queria que você segurasse na mão da pessoa linda que está do seu lado nessa hora. Vamos pedir para que Deus possa trazer a iluminação desta revelação divina ao nosso coração nessa noite, para que nós possamos ser impactados pela poderosa palavra de Deus. Pai, nós te adoramos nessa hora, nós glorificamos o Senhor por todo este culto que está sendo realizado aqui nesta casa, nessa noite. Agradecemos a Ti, meu Pai, pela alegria, Senhor, regozijo de poder estar nos Teus átrios, onde nós obtemos vida, Senhor, quando adoramos, louvamos e exaltamos o Teu nome. Pai Santo, nesta hora estamos, ó Deus, com os ouvidos atentos, Senhor, a ouvir a palavra que será ministrada a partir deste momento. E gostaríamos que o Senhor, meu Pai, tomasse cativo nossa mente, nossos pensamentos, para que o Senhor possa introduzir a Tua palavra, Senhor, dentro de nós nesta noite, pois a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, e que nessa oportunidade toda ave, Senhor, todo
meu Deus, roubador de palavras, seja neutralizados, comichões nos ouvidos, seja neutralizados, que toda enfermidade seja neutralizada pelo poderoso nome de Jesus, e que esta palavra possa transformar vidas, transformar pessoas aqui nessa noite. Meu Deus, reveste esta igreja com a graça e com a glória do Senhor, em nome de Jesus. E quem crê diz amém. E pode sentar adorando o Rei da Glória, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. Queridos, na verdade, nós vivemos em um mundo de desafios, e desafios não é diferente também quando nós falamos de igreja, quando nós falamos do corpo de Cristo. A igreja tem alguns desafios enquanto servos de Deus aqui nessa terra, enquanto pessoas que estão buscando glorificar o nome de Jesus aqui neste mundo. Todo servo de Deus, eu sei que vocês têm seus desafios individuais, particulares. Todos os dias nós somos desafiados a vencer, desafiados a alcançar novas posições, novos postos na nossa vida. Somos desafiados no casamento, desafiados na família, desafiados nos relacionamentos com vizinhos, com amigos, com parentes. Somos desafiados a nossa vida inteira, desafiado a viver uma vida bem, uma vida cheia de Deus, desafiado a manter ou a começar uma família e a mantê-la em ordem, conforme a palavra de Deus nos orienta. A vida é feita de desafios, e nós a cada dia temos vencido os desafios impostos pela vida. É por isso que o apóstolo Paulo, na carta à igreja de Roma, ele vai dizer: portanto, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou primeiro. A expressão mais do que vencedor ali no original é alguém que consegue vencer todos os desafios, é alguém que consegue se superar, é alguém que sabe que a dificuldade pode ser grande, o gigante pode ser extremamente complicado de se vencer, pode ser maior do que a nossa própria imaginação, mas nós sabemos que o Senhor está conosco, e se Deus está conosco, a nossa vitória é garantida. Quando Davi, eu gosto muito do texto de 1 Samuel 17, quando Davi ele vai visitar os seus irmãos no campo de batalha. Israel está sendo desafiado por um poderoso soldado dos filisteus, um homem denominado Golias, um homem que cresceu na guerra, basicamente, um homem que sabia tudo das artes bélicas, e acima de tudo era um homem gigante, quase 3 metros de altura, e aquele homem estava desafiando os exércitos de Israel e pedindo para que uma pessoa só em todo o exército de Israel descesse a peleja e pudesse lutar com ele, para poder ver quem seria mais forte e quem venceria aquela batalha. Quando Davi chegou no campo de batalha, é interessante que todo o exército de Israel, inclusive o rei, estava com medo da afronta que Golias estava fazendo ao exército de Israel naquele dia. E é interessante lá no texto que quando Davi ele chega, a primeira coisa que Davi faz pergunta é o seguinte: quem é esse incircunciso filisteu que se levantou para afrontar os exércitos do Deus vivo, os exércitos do Deus eterno? E de repente, quando Davi faz aquela pergunta, todo mundo percebe que em Davi não existe medo nenhum, em Davi só existe segurança, em Davi só existe a graça de Deus que está no coração dele ali naquele momento. E quando todo mundo recua e ninguém quer enfrentar o gigante de cara, Davi disse: eu irei à peleja e eu vou trazer a cabeça desse gigante, porque ele tem afrontado o exército de Deus aqui neste lugar. E todo mundo sabe da história. Davi desce lá com 5 ou 7 pedras na mão, e com uma pedra ele acerta o gigante, mata o gigante, arranca a cabeça e se torna um dos maiores guerreiros da nação de Israel, posteriormente rei. Os desafios estão aí para ser vencidos, os desafios estão aí para
ser superado. E se nós recuarmos diante dos desafios da vida, não haverá possibilidade de nós avançarmos, não haverá possibilidade de nós galgarmos posições maiores ou estados maiores na nossa vida, porque se vencemos algo hoje, amanhã vai ter uma coisa pior para nós vencermos. Se vencemos um vale hoje e aquele vale pareceu o pior vale da face da terra, se prepara, porque vai vir um pior ainda. Se você vencer um deserto hoje, o deserto minou todas as suas forças, fortalece-te de novo, porque vai vir um deserto pior ainda para você vencer. Quando Israel pensou que o pior desafio era vencer o deserto, apareceu os gigantes que eles teriam que derrubar lá na terra de Canaã para poder habitar naquela terra e receber as promessas do Senhor. A vida é feita de desafios e você vai lutar sempre, você vai pelejar sempre, mas Jesus nos deu garantia que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Amém? E Jesus falou: maior é o que está comigo, maior é o que está contigo, maior é o que está com a igreja do que o que está contra a igreja. Aleluia. A igreja tem alguns desafios e nós vamos falar disso nessa noite. Quando eu olho para esse texto de Amós, capítulo de número 7, eu vejo um profeta que o Senhor levantou. E esse profeta que o Senhor levantou, Deus meio que levantou de maneira diferente, porque existia algumas características que o profeta tinha que ter para ser profeta de Deus no Antigo Testamento. E uma das características era que o camarada deveria pelo menos ser filho de profeta e deveria ter cursado a escola de profetas que Samuel instituiu enquanto era juiz da casa do Senhor, enquanto era sacerdote, enquanto era profeta do Senhor. O profeta deveria cursar a casa, o profeta deveria estudar, o profeta deveria conhecer as profecias, o profeta deveria conhecer o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel. O profeta deveria ter a sua linhagem profética, deveria vir de uma família que já fosse profeta, que seu pai fosse um possível profeta. Então aquele homem teria alguma chance de ser separado para o ofício profético na terra de Israel. Aquele homem teria alguma chance de ser separado para ser profeta da casa do Senhor naqueles dias. Porém, quando o Senhor chama Amós, Amós não era filho de profeta, e Amós não vinha de uma linhagem profética, não. Amós era apenas um profissional. Amós era um homem que cuidava de bois. Amós era um vaqueiro, nos nossos dias seria um vaqueiro. Ele era considerado um boieiro naquela época. Era um homem que tomava conta das suas vacas, tomava conta dos seus bois. Não tinha nenhum conhecimento da profecia, não tinha nenhum conhecimento, não tinha nenhuma linhagem profética, mas o Senhor o chamou e Deus delegou a Amós uma ordem. O Senhor deu a Amós uma ordem, e a ordem de Deus para Amós foi: você vai profetizar para a casa de Israel, você vai levar a minha palavra, você vai anunciar o meu nome ao meu povo, você vai levar a palavra que eu colocar na sua boca, você vai dizer a eles. Então Amós começa o seu ministério. É interessante que em todo o livro de Amós, os irmãos devem perceber que as palavras, as profecias de Amós são profecias contundentes, são profecias que realmente machucam o coração dos ouvintes, inclusive dos líderes de Israel naquela época, porque Amós é direcionado mais à liderança espiritual e à liderança monarca de Israel. E quando ele libera a profecia, quando ele lança as palavras do Senhor, as pessoas ficam agoniadas, porque a palavra de Amós não é uma palavra que vai massagear o ego de ninguém. A palavra de Amós não é uma palavra que vai trazer um consolo, um conforto temporário ao coração, não. A palavra de Amós é uma palavra que vai trazer confronto. A palavra de Amós é uma palavra que vai trazer uma autoanálise da vida pessoal. A palavra de Amós é uma denúncia ao pecado de Israel, ao pecado de Judá naquela época. A profecia de Amós era uma profecia que feria o coração das pessoas naqueles dias, mas era a palavra
palavra que o Senhor estava colocando na boca dele, era a palavra que Deus estava dizendo: você vai profetizar ao meu povo e você vai anunciar a minha palavra. E de repente, no capítulo 7, capítulo que nós lemos, e a partir do versículo 2, se levanta um dos sacerdotes da casa do Senhor, chamado Amazias, e quando Amós está profetizando, aquele homem aparece no cenário, e aquele homem traz uma objeção à profecia de Amós. Aquele homem diz assim: olha, você vai a partir de hoje não mais profetizar neste lugar. A palavra dele foi esta: depois disso disse Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, ali come pão e ali profetiza, mas em Betel daqui por diante não profetizarás, porque é o santuário do rei e é onde está a casa do reino. Amazias está dizendo para ele: olha, as suas palavras são palavras complicadas de se ouvir, as suas palavras são palavras ferrenhas, as suas palavras são palavras que têm machucado os ouvidos das pessoas, e a partir de hoje você está proibido de profetizar neste lugar. Você vai voltar para as campinas de Judá e lá você vai profetizar. Quando Amazias diz assim: você é vidente, Amazias está desprezando o ministério de Amós, Amazias está desprezando a profecia do profeta, e Amazias está dizendo: você é um profeta de profissão, você é um profeta profissional, você não tem linhagem, você não veio de família profética e de família de profeta, e eu não posso aceitar as suas profecias aqui neste lugar. Então ele está dizendo: basta, a partir de hoje você não vai profetizar mais neste local. E de repente Amós se levanta com a palavra do Senhor na boca, e no versículo de número 14 ele diz assim: respondeu Amós a Amazias e disse: eu não era profeta, não era filho de profeta, mas eu era boieiro, cultivador de sicômoros, mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Havia uma convicção na vida daquele profeta, havia uma convicção no coração de Amós, e a convicção era de que não importava se ele vinha de uma linhagem de profeta, não importava se ele vinha de uma família de profeta, não importava se ele cursou escola de profeta, não importava se ele era menosprezado ali naquele lugar, mas ele tinha a ordem do Senhor no coração, na vida, e a ordem de Deus para ele é: profetiza, anuncia a minha palavra. E Amós estava ali fazendo exatamente isso. Era um desafio para um profeta naquela época se levantar no estilo de Amós e profetizar de maneira tão contundente, profetizar de maneira tão julgadora, de maneira tão que deixasse as pessoas contra a parede. Mas aquele homem ouviu a voz de Deus e ele se levantou para fazer aquilo que é vontade do Senhor. E quando eu olho para esta palavra na noite desse dia, traz-me uma reflexão à nossa mente. Nós vamos tratar nessa noite sobre isso, porque a igreja, ela precisa entender que ela precisa ser profeta nesta geração em que nós estamos vivendo. A igreja precisa ser profeta. Esse é o primeiro desafio que você precisa entender. Esse é o primeiro desafio que nós, enquanto crente, enquanto servo de Deus, precisamos entender. A nossa geração é uma geração bombardeada, é uma geração que está sendo bombardeado por conhecimentos sem bases espirituais e sem bases bíblicas. A nossa geração é uma geração onde muitas pessoas têm sido levadas por um evangelho totalmente diferente daquele evangelho que a Bíblia prega e que a Bíblia defende, onde a nossa geração tem sido levada por uma gama de teologias que não tem fundamento e não tem base na palavra do Senhor. E há um desafio para você enquanto crente, há um desafio para nós enquanto servos de Deus, e o desafio é que Deus nos chama para ser profeta no meio da nossa geração. E a palavra profeta,
no Antigo Testamento é uma palavra que causa um pouco de choque quando nós descobrimos o original da palavra Nabi, porque profeta no Antigo Testamento era aquele que denunciava o pecado. Profeta no Antigo Testamento, a expressão melhor para profeta é aquele que denuncia o pecado de alguém, aquele que não tem compromisso com o homem, aquele que não tem compromisso com reis, aquele que não tem compromisso com autoridades humanas. O profeta, ele tem compromisso com o Senhor da glória, e se Deus colocou a palavra na boca do profeta, ele deve anunciar a palavra de Deus, porque para isso ele foi levantado, foi escolhido pelo Senhor. Amós sabia porque ele estava ali. Amós sabia que o desafio dele, ainda que ninguém cresce, ainda que ninguém acreditasse, ainda que ninguém desse crédito, mas ele deveria ser voz de Deus ali naquele lugar. Profeta no Antigo Testamento era aquele que ouvia o coração de Deus, era aquele que ouvia a palavra de Deus e transmitia ao público que estava ouvindo a palavra do Senhor naquela época. Era um homem que não tinha compromisso com o mundo humano, com as pessoas que estavam diante dele, mas era um homem que tinha compromisso com o Senhor da glória. Nem sempre, e ao longo da Bíblia a gente vai analisar isso, nem sempre um profeta era bem recebido, nem sempre a profecia de um profeta era bem recebida, como no caso de Ezequiel. Quando Deus chamou Ezequiel, o Senhor falou para ele: eu estou te levantando profeta e vou te enviar para o meu povo de Israel. E Deus falou assim para ele: você vai, mas escute bem, o meu povo é um povo teimoso, é um povo obstinado de coração, é um povo rebelde. Você vai falar a minha palavra, eles vão ouvir, mas eles não vão dar crédito, eles não vão mudar. E eu acho que Ezequiel perguntou: então por que o Senhor está me enviando? E Deus falou para ele: é porque eu quero que ele saiba que houve profeta no meio deles, porque um dia haverá o que nós chamamos de o julgamento das nações, e neste dia ninguém passará por inocente diante do grande e poderoso Deus de Israel. Aleluia. Precisamos entender nessa noite que a igreja tem uma responsabilidade com Deus nessa geração. Lá em Isaías 61 e versículo de número 1, quando fala aquela palavra a respeito de Jesus, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos. Versículo 2: e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Aleluia. Jesus estava dizendo: olha, eu fui enviado não só para apregoar o ano aceitável, mas para anunciar que haverá um dia de vingança, haverá um dia de julgamento, haverá um dia onde toda a humanidade estará diante do Senhor. Então eu preciso ser profeta à minha geração, para dizer que um dia, quer eles queiram, quer eles não queiram, vão ter que prestar conta diante do tribunal de Jeová. Aleluia. O nosso evangelho muitas das vezes está sendo pregado um evangelho de sofisticação, um evangelho onde as pessoas não precisam ter compromisso com mais nada. O evangelho do século 21 é o evangelho do oba-oba, é o evangelho de que se você se converter, Deus vai te enriquecer, é o evangelho de que se você voltar-se para Jesus e até entregar tudo que você tem, Jesus vai te dar em dobro e tudo mais. Mas eu quero te dizer, meu querido, que esta igreja é profeta do Senhor nessa geração, e esta igreja está dizendo para você que Jesus quer alcançar a sua alma, porque Ele se deu na cruz para isso. Aleluia. Nós temos um compromisso com essa geração, e é um desafio eu ser profeta.
é um desafio eu anunciar a palavra de Deus, é um desafio eu pregar a verdade, mas irmão, não é a mentira que vai converter ninguém, não é a mentira que vai transformar a vida de ninguém, não, é a verdade que transforma a vida do ser humano. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade te libertará, ou vos libertará, aleluia. Você tem a palavra do Senhor nos seus lábios, a palavra do Senhor na sua boca, a palavra do Senhor perto de você, então anuncia a profecia que Deus colocou na sua boca. Muitas das vezes no nosso século, às vezes você pode se sentir impedido de anunciar a palavra de Deus, você pode se sentir acuado, muitas das vezes, em anunciar, e Amós estava se sentindo assim. Imagina, era o sumo sacerdote que chegou para ele naquela hora e disse: você não vai profetizar mais, você vai ter que se calar. Amós poderia ser punido naquele momento, mas ele falou: epa, o Senhor me deu a profecia e eu tenho que cumprir aquilo que é a vontade do Senhor na minha geração. Igreja, não se cale, meu irmão. Se você tem a verdade do Senhor na alma, se você tem o evangelho da transformação no coração, anuncia que Deus vai trazer salvação para a glória do seu nome, aleluia. Quando lá em Atos capítulo 4, pegaram o apóstolo Pedro e João e levaram para o Sinédrio, os sacerdotes chegaram para Pedro e João e disseram assim: olha, eu vou liberar vocês, mas tem uma condição: vocês não vão pregar mais, vocês não vão anunciar mais, vocês não vão falar no nome de Jesus, vocês vão se calar, vão sair daqui como ovelhas mudas, como profetas calados, e vocês não vão falar mais nada. Pedro se levantou e disse: vocês podem até nos bater, nos jogar na prisão, até nos matar, mas fica sabendo que nós vamos anunciar o reino de Deus, porque importa é obedecer a Deus mais do que os homens nesta questão. A igreja tem um desafio, e o desafio é ser profeta. O desafio é anunciar o evangelho da salvação. Em segundo lugar, o segundo desafio da igreja é permanecer fiel ao Senhor que nos chamou para esta obra poderosa. A fidelidade é essencial. Às vezes as provas querem derrubar você, às vezes as lutas querem te derrubar, às vezes as pressões externas querem fazer você parar, quer fazer a sua boca não se movimentar mais a anunciar o evangelho da poderosa palavra de Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, que diante de todo aquele desafio, diante de toda aquela circunstância que o profeta Amós estava vivendo, diante talvez até de uma possível morte ou de uma possível prisão, o profeta disse: olha, eu sou fiel, não é a Amazias, eu sou fiel, é ao Deus que me tirou de trás da boiada, é ao Deus que me chamou lá catando sicômoros, e ao Deus que disse: você a partir de hoje vai levar a minha palavra aos corações, aleluia. Deus, Ele precisa, Ele quer uma igreja fiel, uma igreja que honre os seus princípios, uma igreja que honre a sua poderosa palavra, aleluia. Porque se eu sou fiel a Deus, eu sou profeta na minha escola. Se eu sou fiel a Deus, eu sou profeta na minha faculdade. Se eu sou fiel a Deus, eu sou profeta no meu Facebook, no meu WhatsApp. Se eu sou fiel a Deus, eu sou profeta aqui na Bahia, mas no último estado da nossa nação, que é Roraima. Se eu sou fiel a Deus, eu sou fiel aqui, e sou fiel no mundo inteiro, e sou profeta do Senhor aonde eu chegar, aleluia. A igreja precisa ser fiel. Quando Paulo
estava passando o bastão da liderança ao jovem pastor Timóteo. Paulo já ia morrer, já estava próximo da sua morte. O apóstolo Paulo diz assim: Timóteo, uma coisa eu vou pedir a você, que você seja um fiel ministro de Cristo Jesus aqui nessa terra. Seja fiel, meu irmão, ao seu Deus. Seja fiel àquele que deu a vida por você lá no Calvário. Seja fiel ao Deus que entregou a vida dele por amar você. Eu acho interessante que hoje em dia é muito fácil eu ser fiel a alguma pessoa. Às vezes é fácil eu ser fiel a meu filho, eu ser fiel à minha esposa, ou vice-versa, a esposa ser fiel ao marido. Às vezes eu sou fiel a um programa de televisão, sou fiel a tantas coisas aqui nessa terra, coisas fúteis, coisas sem valor, mas há uma grande dificuldade em muitas pessoas de manter a sua fidelidade a Deus. E querido, é impossível você fazer algo para Deus se você não entender essa relação de fidelidade que você deve ter a Ele. Porque quando você entende essa relação de fidelidade ao Senhor, você entende que mesmo a morte perto de você, que mesmo as pessoas querendo te jogar na prisão, mesmo as pessoas querendo te jogar na morte, você está na sua fidelidade ao Deus Criador dos céus e da terra. Não importa em qual situação você esteja, mas o Senhor será sempre o teu pastor e você sempre estará com Ele. Aleluia. Fidelidade a Deus, o homem, o servo, a igreja precisa ser fiel aos princípios, à palavra do Senhor, e isto vai nos levar a uma vida em glorificação ao seu nome aqui nessa terra. E em terceiro lugar, a igreja precisa ser fiel ao seu chamado. A igreja não pode vender, negociar, abandonar, menosprezar o chamado que recebeu do Deus Criador dos céus e da terra. Querido, se você está aqui nessa noite e se você é crente em Jesus Cristo de Nazaré, saiba que o Senhor te chamou para uma grande e expressiva obra aqui nessa terra, e às vezes tudo está indo contra você para tentar parar você, bloquear você, impedir que você consiga cumprir o chamado do Senhor. Mas eu quero te dizer, acredite no Deus que te chamou, acredite no teu chamado, acredite no Deus que te chamou. Não sei aonde você estava, eu não sei qual era a sua situação, eu não sei qual era a viés da vida onde você se encontrava, mas eu quero dizer que Jesus lhe chamou lá onde você estava, e Jesus trouxe você para a sua presença, e Jesus transformou a sua vida toda, te deu uma nova vida, e Jesus disse para você: agora cumpra o chamado que eu coloquei em suas mãos. Aleluia. Quando Deus chamou Amós era boieiro, sem expressão nenhuma, era uma pessoa irreconhecida no território de Israel. Mas o Senhor disse para ele: eu estou tirando você de trás das malhadas, de trás da boiada, de trás dos bois, e eu estou dizendo: você vai profetizar ao meu povo Israel. Aleluia. E aí vem alguém e me diz assim: você vai parar agora? E Amós disse: negativo, porque quem me chamou me autorizou a profetizar, me deu chamado, e eu acredito no chamado que Ele me fez. Aleluia. A igreja é a expressão de Deus aqui nessa terra, foi chamada para representar o reino de Deus aqui, para ser protagonista do reino de Deus aqui nessa terra, e nós não podemos nos omitir a isso.
vai ter desafios, vai. Mas Jesus nos consolou e nos disse lá em Mateus 16: não se preocupe, porque eu estou edificando minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Empresa abre porta, empresa fecha porta, instituições começam, instituições se encerram, pessoas nascem hoje, morrem depois de 100 anos, mas a igreja do Senhor permanece viva e em evidência sobre a terra, porque quem está no comando é o poderoso Senhor Jesus. Aleluia. E você, querido, tem o privilégio de participar da maior organização que existe na face da terra, que é a organização cristã, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a única organização que um dia vai deixar essa terra para habitar em um céu de glória com o Senhor Jesus nos ares. Aleluia. Então você tem um desafio de ser profeta e de anunciar a palavra de Deus aos corações aqui neste mundo. Você tem um desafio, querido, de ser fiel a Deus e se manter fiel até o fim. E você tem um desafio de cumprir o chamado que Deus colocou em suas mãos. Vamos ficar de pé, por favor. Eu já ouvi algumas pessoas até me dizer assim: mas pastor, eu não tenho chamado nenhum, eu não fui chamado para nada. Muita gente me fala isso ao longo da minha caminhada. Eu não fui chamado para coisa nenhuma. Eu não faço nada na igreja, eu não louvo, eu não canto, eu não prego, não sou missionário, não sou um pastor, não sou um pregador, não vou lá na frente, não tenho oportunidade, eu não consigo me expressar em público isso e aquilo, e coloca um bocado de coisa. Eu fui chamado para estar ali no banco da igreja, mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, meu irmão. Eu vou dar a mesma resposta que eu dou: todo cristão foi chamado para ser missionário. Todo cristão foi chamado para ser pregador do Evangelho. Todo cristão foi chamado para anunciar Jesus nas suas palavras, nas suas ações. Todo cristão foi chamado para viver a essência do reino de Deus aqui na terra. É um chamado que ninguém pode negar. Você pode sair lá do seu banquinho aí, às vezes ninguém da igreja conhece você, mas eu quero dizer que através de você Deus tem salvo vidas. Através do seu testemunho Deus tem alcançado pessoas. Através da sua vida, do seu depoimento, do seu testemunho, através das suas ações Deus tem alcançado pessoas. Então você foi chamado, meu irmão, você foi escolhido por Deus para uma poderosa missão, que é a missão de representar o seu reino e a sua vontade aqui nessa terra maravilhosa. Então vamos ser fiel ao Senhor, vamos ser profeta na nossa geração. E eu quero estender esse convite maravilhoso ao amigo que está aqui nos visitando nessa noite. A pessoa que está aqui ainda não é cristão, ainda não é evangélico, ainda não decidiu fazer parte da igreja, fazer parte dessa organização maravilhosa, desse corpo lindo que é o corpo de Cristo, e habitar e estar em relação com este lugar que é um pedaço, que é um canto do céu, que é a casa do Senhor. Eu quero te convidar, meu querido, nessa noite, a você compreender mais um pouquinho o seu Salvador, a você entregar sua vida a Ele, a você dedicar todo o seu ser a Ele nessa noite. Você pode ter entrado aqui, eu não sei qual é a sua situação, mas eu quero dizer que Deus também tem um chamado especial para a sua vida. E o chamado de Deus nessa noite para você é o chamado para salvação. Ele quer alcançar a sua vida nessa noite. Não importa quem você é, não importa da onde você veio, não importa o que você fez, o importante é o Jesus que está aqui nessa noite de braços abertos, te dando a oportunidade de você fazer parte desta família maravilhosa que é a família de Deus. Cadê você? Faz o sinal com sua mão assim, e nós vamos estar orando por você nessa noite. Cadê você que está aqui nessa noite? Você que nos visita na galeria, na nave do templo. Se houver alguém aqui que desejar entregar sua vida a Jesus, essa é uma oportunidade. O ministério está louvando aqui, e você vai fazer esse voto com Deus. Você vai dizer: Senhor Jesus, a partir dessa noite eu quero ser do Senhor. A partir dessa noite eu quero fazer aliança contigo. Venha
nós vamos estar louvando, e você tem a oportunidade de sair do seu lugar e de fazer essa aliança maravilhosa com o Deus vivo, com o Deus fiel. É o seu tempo, é a sua oportunidade. Deus tem chamado para você nessa noite. Glória a Deus. A tua luz acendeu meu coração. Eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Venha cumprir o chamado do Senhor nessa noite. Irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifesta teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Tua luz acendeu meu coração. Eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifesta teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifesta teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Glória a Deus. Coloca a mão sobre teu coração nessa hora. Nós vamos orar pela tua vida nessa noite. Vamos pedir para que Deus abençoe você e sua semana seja uma semana vitoriosa na presença de Cristo Jesus. Pai, nós te rendemos graças pela tua palavra, hora ministrada nessa noite. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu poder, Senhor, manifesto na igreja. E te louvamos, ó Pai, pela expressão da tua graça mais uma vez entre nós. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, pelas pessoas que estão aqui.
As pessoas que nos visitaram, que o Senhor lhes dê oportunidades, ó Pai, ó Deus, de entregar suas vidas, ó Deus, meu Pai, diante da Tua poderosa presença. Meu Deus, queremos pedir a bênção do Senhor sobre todos eles e sobre toda a igreja, e queremos que o Senhor abençoe a semana de cada um aqui, ó Pai, presente. Pessoas, meu Deus, que têm pedido, ó Pai, a Ti portas abertas, pessoas que têm pedido uma semana diferente, meu Pai, pessoas que têm causas a ser resolvidas, ó Pai, durante ou ao longo da semana, que o Senhor possa entrar em providência nessa noite, que o Senhor possa, meu Deus, ir na frente, que o Senhor possa tocar em juiz, que o Senhor possa, ó Deus, abençoar advogados, que o Senhor possa tocar em médicos, que o Senhor possa abençoar famílias, que o Senhor possa tocar nesse irmão que entrou aqui doente, mas não está mais doente, porque temos certeza que o Senhor o alcançou com a Tua cura. Ó Deus, queremos pedir que o Senhor dê a esta igreja uma semana de satisfação, uma semana, meu Pai, de glória, uma semana de poder, em nome de Jesus de Nazaré. Que toda ação do inimigo contra esta igreja, que o Senhor repreenda pelo poderoso nome de Jesus. Meu Deus, a palavra diz, ó Pai, no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E acreditamos que esta igreja está na sombra da Tua pessoa, aleluia. Abençoa este povo, abençoa a obra de Lindu, Senhor, meu Deus, que está sendo entregue ao neopastor nesta noite. Que o Senhor possa abençoar os Teus servos que estarão trabalhando naquela comunidade, abençoar aquela igreja, e que aquela obra, Senhor, possa alcançar muitas vidas através do poderoso evangelho naquele lugar. Abençoa esta igreja, abençoa o nosso pastor Antônio Jorge Birne, que o Teu servo tenha sempre vida, saúde, meu Deus, ó Deus, para fazer Tua obra, forças, meu Deus, para dar continuidade à obra que o Senhor colocou em suas mãos. Abençoe sua casa, sua família, seus filhos, em nome de Jesus. Queremos, ó Pai, profetizar sobre o nosso pastor a unção, a bênção, o poder do Senhor, em nome de Jesus. E queremos dedicar a ele vida longa na Tua presença, em nome de Jesus. Pai Santo, leva o Teu povo em paz, e nós liberamos a igreja dizendo que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome de Jesus. E quem crê diz amém, e dá uma salva de palmas ao Senhor. Deus te abençoe.